Olá! No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Psicanalista francês Christophe Dejour diz que mudança na organização do trabalho afeta a saúde dos magistrados. Dezenas de crianças da rede municipal de ensino da cidade de Goiás conhecem um pouco do funcionamento da Justiça do Trabalho. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Carneiro fala sobre o dano existencial. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes manchetes. Psicanalista francês Christophe Dejour diz que mudança na organização do trabalho afeta a saúde dos magistrados. Dezenas de crianças da rede municipal de ensino da cidade de Goiás conhecem um pouco do funcionamento da Justiça do Trabalho goiana. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Carneiro fala sobre o dano existencial. Bastante comum na doutrina italiana, o instituto que chega agora ao Brasil visa a compensação daquilo que as pessoas deixaram de fazer ou vivenciar por causa do trabalho. O Hora Extra está começando agora. Psicanalista francês Christophe Dejour diz que mudança na organização do trabalho afeta a saúde dos magistrados. Para o estudioso, o trabalho pode ser tanto fonte de sofrimento como de prazer. Estudioso do sofrimento e prazer no trabalho, o psicanalista Christophe Dejour trouxe inquietantes indagações e surpreendentes conclusões sobre o mundo do trabalho dos magistrados no Brasil hoje, em palestra proferida durante encontros sobre saúde psíquica no TRT 18 em agosto. Dejour foi o responsável pela evolução da psicopatologia do trabalho. Ele trouxe uma enorme contribuição à saúde mental, pesquisando o trabalhador, as relações trabalhistas e o sofrimento no trabalho. Dejour explica que há duas vias pelas quais o sofrimento no trabalho se transforma em prazer. A primeira, quando inventamos soluções para os problemas que aparecem, o que chamamos de trabalho vivo, e que é uma fonte de realização pessoal. A segunda é pelo reconhecimento. Quand je tiens mon poste, quand je réussis à faire la performance, on le doit quand même au fait que j'ai donné beaucoup de moi-même. Cette reconnaissance, elle transforme la souffrance en plaisir. C'est le plus puissant moyen de transformation. C'est la reconnaissance, en fait, du mérite du travail. No caso da magistratura no Brasil, Dejour afirma que houve uma profunda mudança na organização do trabalho, que se antes era decidida pelos magistrados, hoje é mediada por gestores que trouxeram métodos de gestão do setor privado. Nessa nova organização, mede-se o resultado e não o trabalho. Ce sont de nouvelles méthodes, ce sont essentiellement des méthodes de mesurage, par évaluation quantitative et objective des performances des gens. Donc qui ajoute une pression du temps et des cadences sur le travail, à cause de quoi les juges sont obligés de travailler de plus en plus vite pour produire de plus en plus de sentences. O psicanalista apontou possíveis saídas para atenuar a pressão dessa nova organização do trabalho. Donc c'est possible de commencer à penser autrement l'organisation du travail et à reprendre la main et donc à s'éloigner du modèle gestionnaire pour réintroduire la question de la centralité du travail dans la pensée sur l'organisation du travail. A doutora em saúde mental pela USP, Selma Lankman, uma das convidadas do evento, falou sobre os resultados da pesquisa em psicodinâmica do trabalho realizada com magistrados pelo CNJ. Uma das constatações, segundo ela, foi o fato de que os juízes manifestaram a sensação de fazerem mais do mesmo, de coisificação, e que têm a expectativa de extrapolar o tocar processos para realmente serem agentes de transformação social. O que mais me tocou, porque a gente também sai muito mexido desse tipo de pesquisa, o que mais me tocou foi essa questão do sofrimento ético, né? Que
o quanto as pessoas prezam pela carreira, o quanto as pessoas são comprometidas com o seu trabalho e o quanto não poder fazer o trabalho na qualidade que eles esperam, promover essas mudanças sociais que eles esperam, o quanto isso toca a cada um. Dezenas de crianças da rede municipal de ensino da cidade de Goiás conheceram um pouco do funcionamento da Justiça do Trabalho goiana. A iniciativa faz parte do programa Justiça, Trabalho e Cidadania da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Os olhares atentos e curiosos e a empolgação tomaram conta de cada uma das 30 crianças, estudantes da rede pública municipal da cidade de Goiás, logo na chegada ao prédio do Tribunal do Trabalho de Goiás. Os pequenos visitantes viveram a experiência graças à volta do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, conduzido pela juíza Ana Deusdedite. A ideia foi do Dr. Luciano, presidente da nossa associação. Quando ele assumiu, ele me chamou e disse que o programa estava parado há 3 anos e que ele tinha muita vontade que fosse retomado. E me deu essa missão. No início eu fiquei muito apreensiva, porque eu sou juíza na cidade de Goiás e sei que o programa tem uma dimensão muito grande, mas aceitei o desafio e comecei por lá, pela cidade de Goiás. E hoje nós estamos aí no meio desse projeto com as escolas da cidade de Goiás. E vocês estão vendo o resultado, as crianças já captando o que nós estamos passando para eles. Isso dá até uma emoção, né? Hoje eu estou realmente emocionada de ver essa resposta ao nosso programa. Durante o passeio pelo prédio, os estudantes conheceram o Centro de Conciliação e tiveram uma verdadeira aula sobre direito do trabalho. O que aconteceu nos processos, para como juiz eu tentar resolver aquela briga, que a gente chama de conflito. Eles fizeram perguntas. Igual a pessoa, o chefe não resolver, aí vai para onde, no caso? Se aqui não resolver... E mostraram que já aprenderam bastante sobre o assunto. Criança pode trabalhar? Não! Qual a idade que a criança pode trabalhar? Em seguida, visitaram uma das salas de audiência. Aprenderam como o trabalho é realizado e tiveram várias dúvidas esclarecidas. A iniciativa superou as expectativas tanto das crianças quanto dos profissionais da educação que foram parceiros no projeto. Nós recebemos esse convite, através da doutora Ana, e ficamos assim, encantados com essa possibilidade de desenvolver esse projeto na rede municipal. Até no início, quando ela fez, a gente sonhou que fosse em todas as escolas, Aí ela explicou, não, como é um projeto piloto na cidade de Goiás, vamos começar com poucas escolas e depois a gente vai ampliando. E aí, então, nós sentamos na secretaria com as coordenadoras para pensar onde que seria mais interessante nós levarmos esse projeto. E aí nós escolhemos essas 2 escolas. E após um dia de muitas descobertas e aprendizado, a prova maior de que a ação rendeu bons frutos foi o agradecimento das crianças e a vontade de falar sobre tudo o que foi ensinado. Eu gosto muito de aprender essas coisas e porque eu falo para as outras crianças e para minha mãe também. E o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser delegada quando eu crescer. Espero que esse destino seja muito bom. No próximo bloco, nós vamos conversar com a advogada Carla Carneiro para falar sobre o dano existencial. Bastante comum na doutrina italiana, o instituto que agora chega ao Brasil visa a compensação daquilo que as pessoas deixaram de fazer ou vivenciar em razão do trabalho. Aguardamos você! Fazer com que alguém mude os planos de vida ou deixe de desfrutar os prazeres de uma existência gera dever de indenizar. E não estamos falando necessariamente de dano moral. Juristas brasileiros têm recorrido à doutrina italiana em busca do que está sendo chamado de dano existencial, que também pode ser chamado de dano ao projeto de vida e relações com terceiros. Apesar de ainda não ser tão comum, já há julgados que fazem referência ao termo explicitamente, tanto nos tribunais regionais quanto no TST. E para falar sobre o dano existencial, nós conversamos hoje com a advogada Carla Carneiro. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra, doutora. Muito obrigada, Fátima. Como podemos diferenciar, doutora Carla, o dano existencial do dano moral, considerando o fato de que na doutrina brasileira o dano moral tem um conceito bastante abrangente?
Então, o dano existencial é uma espécie do dano moral, né? O dano moral, ele é subjetivo, ele é íntimo, né? É uma dor íntima e ele prescinde da comprovação. Já o dano existencial, ele é mais objetivo, né? O que é o dano existencial? O dano existencial, ele tem a sua origem no direito italiano, né? Como dano alla vita di relazioni, né? Ou dano à vida de relação. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ampliou esse conceito, não só para o dano à vida de relações, como também para o dano ao projeto de vida da pessoa, né? Então, atualmente, a doutrina e jurisprudência brasileira adotam esse conceito, que o dano existencial é um dano causado à vida de relações ou ao projeto de vida, né? E especificamente no direito trabalhista brasileiro, o que ele significa? Significa um ilícito causado pelo empregador ao empregado, né? O qual gere esse prejuízo ao empregado na sua vida de relações sociais, familiares, né? Tem que ser algo bem contundente, tem que ser algo bem significativo ou ao seu projeto de vida. E quais as hipóteses mais comuns, apesar de ser um instituto recente, em que o dano existencial pode ser reconhecido pela justiça? Vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, no direito civil, nós temos casos bem recentes e bem recorrentes. O fato da construção civil estar atrasando a entrega de apartamentos tem gerado inúmeros casos de dano existencial, especificamente o jovem casal que se compromete, adquire um apartamento a prestações, né? E programa o seu casamento de acordo com a entrega do imóvel. E tem muitos casos em que eles se casam, esse imóvel não é entregue, eles se veem obrigados a pagar um aluguel muito caro ou a ter que morar, por exemplo, com os pais de um ou de outro. E eu tenho conhecimento de casos concretos, de casais que se separam, porque essa moradia se torna impossível, né? Então, é um caso típico de dano existencial. Vamos dizer mais um caso. Isso no direito civil, No direito né? civil. No direito trabalhista, né? Vamos analisar aqui uma situação, inclusive analisada pelo Dr. Bolsinhas, num artigo dele, da lavra dele, onde ele diz o seguinte, uma hipótese concreta. Uma trabalhadora, né, que nas horas vagas é maratonista. E ela, então, pretende participar de um certame, de uma corrida, onde a premiação seria, por exemplo, de R$50 mil. E na véspera daquela corrida, ela sofre um acidente do trabalho e se vê impossibilitada de participar daquela corrida. Então, o que nós vamos ver aí? Nós vamos ver duas espécies de dano, né, e que são cumulativas. Primeiro, a perda de uma chance, que seria a possibilidade de receber aquela premiação, caso fosse vencedora. E segundo, que seria, por exemplo, a perda de um projeto de vida, vamos dizer que ela fica incapacitada, né, não só para o trabalho, mas também para exercitar aquela atividade das suas horas de lazer, né? Então, é um típico caso de dano existencial. E como é que fica a prova do dano existencial na justiça? É difícil provar a existência desse dano? Sim, é difícil por quê? Porque, vamos supor, uma outra realidade. Eu tive acesso, eu acessei um julgado do TST, também recente, que eu achei muito interessante. Essa trabalhadora trabalhava para essa empresa há mais ou menos de 6 a 7 anos. A jornada dela era de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, aos sábados, todos os sábados, das 8 às 16, e aos domingos, 2 domingos por mês, ela ainda trabalhava das 8 às 12, né? Além de tudo isso, ela estava sempre à disposição da empresa para atendê-la nos momentos de folga, quando precisasse, né? Ela, quando viajava, era interceptada pela empresa para atender situações de emergência, e o marido se separou dela, né? Ou seja, o casamento dela frustrou.
ela então entrou com um pedido de danos existenciais pela frustração desse projeto de vida, que era a vida conjugal, familiar, né? E por esse dano às suas relações familiares, né? A indenização foi no valor de R$20 mil e o processo chegou ao TST e o TST manteve, né? Qual foi a dificuldade? A gente percebe isso analisando os autos, né? Ela teve que provar todas essas situações. Ela provou não só a jornada excessiva e exaustiva, quanto ela provou também, né, todas essas interferências da sua vida profissional na sua vida particular, né? E também veio aos autos, durante a instrução processual, né, toda a situação que esteve envolvida na separação dela. Parece que as indenizações ainda são pequenas com relação ao dano existencial na Justiça do Trabalho. Mas sobre esse assunto, conversamos no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com a advogada Carla Carneiro sobre o dano existencial. De que forma podem ser concedidas férias coletivas numa empresa? Podem ser concedidas a todos os trabalhadores, a determinados estabelecimentos ou somente a certos setores da empresa, para serem gozadas em 2 períodos anuais, nenhum deles inferior a 10 dias. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a advogada Carla Carneiro sobre dano existencial, um instituto bastante recente na Justiça brasileira. Doutora Carla, como a gente havia falado antes, parece que as indenizações em relação ao dano existencial ainda são pequenas na Justiça do Trabalho, tímidas. É isso mesmo? Sim, eu tenho percebido isso, inclusive assim com uma certa tristeza. Por quê? Porque eu acho que o dano moral, o dano existencial, né? O objetivo dele é justamente, primeiro, repor aquilo que de alguma forma foi perdido, né? O caráter pedagógico, né? E principalmente o caráter preventivo. Então, eu percebo, Fabíola, pelos julgados, pelas ações reclamatórias trabalhistas, que as pessoas estão pedindo de forma aleatória, muitas vezes sem nem compreender o que é o dano existencial. E isso, de uma certa forma, banaliza o instituto, né, prejudicando a todos, porque ele é tão sério, ele é tão específico, né, para aquela dor da frustração do projeto de vida, do dano às vidas de relações, que seria tão bom que nós tivéssemos indenizações realmente compensatórias, indenizações que mostrassem ao empregador que não vale a pena trilhar aquele caminho, né? Então nós estamos vendo aí indenizações no valor de R$2.000, R$3.000, no máximo até R$5.000, né? Eu acho que está banalizado, eu acho que não é essa a proposta do Instituto Jurídico e eu acho que isso precisaria ser repensado, não só pelas partes, mas também pelos magistrados. Com certeza. Então a gente vai ver uma matéria agora de um trabalhador que reclama muito da jornada extenuante, porque ele vive todos os dias e que o priva de fazer coisas que ele gostaria de fazer fora do trabalho, né? Vamos ver se esse caso pode ser considerado um dano existencial. A preferência por não se identificar ao conceder essa entrevista já pode ser um sinal de que esse trabalhador pode estar sofrendo com o chamado dano existencial. Casado, ele ainda não tem filhos, mas ainda assim sofre com uma rotina de trabalho que o priva do convívio social e com a família, além de atividades de lazer ou a possibilidade de se aperfeiçoar na profissão. Eu trabalho no veículo, né, do emissora de televisão. O meu dia a dia eu trabalho hoje das 18 às 2 da manhã. Eu tenho que ter um outro serviço hoje porque você tendo só um trabalho hoje não tem como você manter uma vida, principalmente hoje no dia a dia de hoje. Eu chego às 2h30, quando é às 7 horas da manhã eu tenho que levantar, porque eu tenho que ir para o meu outro serviço, então meu dia a dia é corrido. Eu não tenho tempo praticamente para quase nada. Eu durmo pouco. Os finais de semana eu sempre estou sempre trabalhando e não tenho tempo com a minha família, não tenho tempo com a área de lazer.
Um dos momentos que eu tenho de lazer no meu final de semana de folga, que é pouco, que são só 3 dias, né? É isso, a gente fica muito condicionado, principalmente no nosso trabalho. Diariamente é só lá, é só trabalhando, 2 serviços, a gente mal tem tempo para fazer outras coisas. No direito do trabalho, a conduta patronal que impossibilita o empregado de se relacionar e conviver em sociedade é considerada dano existencial. E é exatamente esse o sentimento do trabalhador que passa por essa situação. O sentimento de não ter direito de ter uma vida social. Queria estar viajando, né? Viajando com a minha família, queria estar tendo um momento de lazer na minha casa, sair com meus amigos, né? A gente marcar um passeio, alguma coisa. Só que somente esse horário que eu trabalho, eu não posso fazer quase nada, porque eu não posso sair num horário, mas eu tenho a preocupação que então, às 18 horas eu tenho que estar lá no serviço. Festa de aniversário, por exemplo, quase nunca você vai. De jeito nenhum. Comemoração é só no dia da folga mesmo, do mês. Jamais. É um caso complicado, né, doutora Carla? Sim, qual a minha opinião sobre esse caso concreto? Você pode observar que ele diz que trabalha para uma empresa das 8 às 2, me parece, e por causa disso tem que trabalhar para outra, né, em outro horário. Então, com certeza, ele não teria como reclamar, né, ao dano existencial, né, ao dano à vida de relações, né, ao projeto de vida, mas, né, como nós estamos falando de justiça de trabalho, de relação de emprego, né, de direitos trabalhistas, né, o que vai acontecer? Ele não teria como reclamar isso, nem de um, nem de outro empregador. Ele cumpre as 8 horas em cada um, né? Exatamente, né? Ou qual que seria a hipótese se tudo isso acontecesse para um único empregador, né? Aí sim estaria caracterizado um dano existencial passível de ser indenizado. Né? Nós temos casos muito concretos, por exemplo, pessoas que passam 10 anos e não tiram férias, né? E não saem com a família, e não convivem com a família, né? Isso tem sido muito objeto de pedido de dano existencial. Agora, eu acho que é muito importante, né? Você também comprovar o que se perdeu, né? No exercício daquele trabalho que constitui um ato ilícito por parte do empregador. Há um julgado recente do TRT de Goiás em que o primeiro grau deferiu indenização por danos existenciais a um trabalhador que laborou por 4 feriados nacionais em 2014. O processo foi a recurso no segundo grau, que reformou a sentença, alegando que não houve gravidade suficiente para caracterizar o dano existencial. Na sua opinião, nesse caso, o dano existencial pode ser caracterizado? Fabíola, por uma questão de coerência e de equilíbrio, né? A gente percebe que realmente seria muito pouco, né? Seria muito pouco. O que a gente percebe pelos julgados tanto do TRT quanto do TST é que é preciso haver um tempo maior, vamos dizer, foram todos os feriados do ano, durante 10 anos, né? Porque senão também você vai estar banalizando, entende? Então, a empresa já vai ser obrigada a pagar por aquilo, né? E o que a gente pode observar, e aí eu acho que entra a figura do Ministério Público do Trabalho, né? Vamos supor uma empresa que não permite que nenhum empregado, né, usufrua dos seus feriados. É um caso de dano coletivo, não é? Então, dano existencial coletivo, também podemos falar disso, não é? Só que eu acho que nesse caso específico, o tribunal foi muito acertado, né, de dar essa decisão em não considerar como dano existencial. Ok, muito obrigada pela entrevista, doutora Carla. Eu que agradeço, Fabíola. Obrigada por sua atenção, o Hora Extra fica por aqui e voltamos na próxima semana. Não deixe de consultar o Facebook e o Twitter para mais notícias sobre o TRT de Goiás. Até lá!